Jornal da Rede Alesp conversa agora com Bianca Costa. Ela é nutricionista comportamental. Ela vai falar para a gente sobre o Dia do Nutricionista. Bom dia, Bianca. Seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Bianca. Eu acho que deveria ser Dia da Nutricionista. Não sei por que colocar aqui do nutricionista, porque eu conheço muito mais nutricionistas mulheres do que homens, né? Mas, de qualquer forma, parabéns aí pelo seu dia. Ah, mas existem nutricionistas homens incríveis também. É, né? É que mulherada ganha, né, em quantidade, mas em qualidade nós estamos iguais. Olha, que bom. Então, estamos bem representados também na classe masculina entre os nutricionistas. Aliás, doutora Bianca, já vamos entrar aqui na entrevista já, mas eu queria... eu fiquei surpresa esses dias, uma nutricionista falou, olha, aqui no meu consultório, vocês têm agora uma alazinha lá que tem nutricionista que, eu não sei se cozinha, mas mostra pro paciente algumas coisas. Existe mesmo isso na prática? Sim, existem sim. Tem muitas nutris que têm a cozinha experimental, onde o paciente vai com a cozinha para a gente explicar para ele que a alimentação não tem que ser muito difícil, né? Tem que caber no nosso dia a dia. Então, tem sim, tem muitas nutri agora que tem essa cozinha experimental e é muito legal. Vocês precisam fazer uma só para solteiro, porque a gente come, o solteiro é assim, ele começa a comer bem na segunda, na terça mais ou menos, quando chega na quarta ele já está comendo pão com manteiga, não estou falando de todos, mas muitos, né? É isso. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre imunidade, né? Queda na imunidade, porque uma coisa que está tão presente agora e existe muita confusão sobre isso, né? Inclusive por conta da pandemia. Mas, enfim, quais os principais fatores que causam a queda na imunidade? Realmente, né? A gente tem visto muitas questões de imunidade. Agora, com toda essa pandemia, essas preocupações estão aumentando, né? E a queda da imunidade, ela é por uma alimentação, é o que você falou, né? Uma falta de organização na alimentação, o sono desregulado, o estresse, sedentarismo, tudo isso acaba diminuindo aí a nossa imunidade. Bianca, quem fala é Lilian, bom dia. Bom dia. Quais os alimentos que a gente pode ingerir assim para aumentar a imunidade? O que você indicaria para o telespectador? Uma alimentação rica, né, em frutas, legumes, verduras, laticínios, uma alimentação equilibrada, né? Mas acho que se eu pudesse indicar algumas coisas assim, eu indicaria com certeza as frutas cítricas, né, que a gente bem sabe que elas são ricas em vitamina C, laranja, limão, acerola, iogurtes, né, aquele natural, não aqueles muito processados, os mais naturais, para ajudar aí na nossa microbiota intestinal. Os vegetais verdes escuros, por conta do magnésio, também ajudam muito. O mel, que ele é bactericida, aí a gente só faz um adendo aí para os diabéticos. Alho, gengibre e uma boa ingestão hídrica, né? Beber bastante água. Pois é, a água aí, você sabe que hoje em dia existe até aplicativo que te lembra de beber água. Não sei se vocês Verdade. conhecem. É bom? Funciona? Funciona muito. O ideal, na verdade, é a pessoa fazer a continha, né? 35 vezes o peso dela. Então, a gente tem que beber 35 mililitros de água pelo nosso peso. Então, para você saber a quantidade ideal de água, é só fazer essa continha simples. Pegar o seu peso e multiplicar aí por 35. Eu pego o meu peso, vamos supor que eu peso, não vamos falar a verdade também, né? 80 vezes 35? Isso. E isso vai dar o quê? Ai, meu Deus. Deixa eu pegar uma calculadora aqui, porque nutricionista é matemática pura, mas usa muita calculadora. Não, mas eu estou falando assim, vamos supor a pessoa que tem 100 quilos. 2 litros e 800 miligramas. Então, quem pesa 100 quilos teria que tomar 3,5 litros de água? É isso? Isso. Mas assim, lembrando que as frutas têm água, né? Os vegetais têm água, mas se você puder aproximar a quantidade de água, seria o ideal. Entendi. Doutor, e a vitamina C e a castanha do Pará, que a gente ouve falar muito deles, né? Eles melhoram a imunidade, a gente ingerindo. Quanto que a gente tem que ingerir isso por dia? Sim, melhoram muito, né? A vitamina C, a gente sabe aí que ela é essencial para o organismo, né? Porque ela tem esse efeito antioxidante. Mas por ela ser hidrossolúvel, a gente não precisa suplementar, né? Aqueles suplementos de vitamina C, eles acabam saindo pela urina. A gente consegue ingerir aí uma quantidade de vitamina C recomendável na própria alimentação.
com 2 laranjas, né, com limões, enfim. E a castanha do Pará também por conta do selênio, né? E também não precisa ser em grande quantidade. 2 unidades por dia tá excelente. E qual que é o sinal que o corpo dá, doutora, para dizer que a gente está com baixa imunidade, queda de cabelo, pele oleosa, espinha ou não? Também, mas principalmente, sabe aqueles resfriados constantes, aquele cansaço que a gente tem sempre, que dorme cansado e acorda cansado? Sim, sim. Muita sede, aquelas resfriados que nunca saram, né? Isso aí mostra pra gente que tem uma baixa imunidade, aquele cansaço excessivo, mas é sempre bom a gente procurar um médico, né? Uma pessoa que perde peso, doutora, ela conseguiu seguir uma dieta feita pelo nutricionista e em um período pequeno de tempo ela conseguiu uma perda significativa. Por quanto tempo ela tem que manter aquela alimentação? A gente sabe que é para o resto da vida, mas a gente, principalmente as pessoas que têm um outro tipo, né, de costume alimentar, por quanto tempo ela tem que se manter numa dieta para fixar aquele peso perdido e ficar no peso que ela conseguiu ganhar, né, no caso? Uhum. Isso é bem específico, né, Lilian? Vai muito de paciente para paciente, mas como eu apresentei aí para vocês, eu sou nutricionista comportamental, então eu me pós-graduei em comportamento alimentar. E a gente não trabalha com dieta, a gente trabalha com a ressignificação da comida em relação à pessoa, porque na verdade a alimentação tem que se encaixar na rotina da pessoa e não o contrário, né? Então, quando a gente consegue melhorar a alimentação que essa pessoa já faz, a probabilidade dela conseguir seguir essa alimentação é muito mais fácil. E aí a perda de peso e manter esse peso acaba sendo uma consequência. Ô, Lília, essa área da nutrição comportamental, eu não sei, para mim ela é um pouco relativamente nova. O que vocês têm conseguido de resultado na mudança de hábito? Qual é a pessoa que passou pelo seu consultório, você deu algumas orientações e ela voltou e conseguiu emagrecer? Às vezes, como você disse, nem dando tanta atenção à alimentação, mas ressignificando o seu comportamento. Uhum. Ela é uma área bem nova mesmo. Eu sou da 2ª turma da pós aqui de São Paulo. E é exatamente isso, né? Então a gente entende que a alimentação ela não é só ingesta de nutrientes, ela vai muito além disso. A alimentação ela é emocional, ela é fisiológica, ela é social, né? A gente sai para comer. Então, quando a gente e não necessariamente o sucesso é só o emagrecimento. É isso, né? Se a pessoa tem uma compulsão alimentar e em contato com a nutricomportamental e com o psicólogo, ela deixa de ter esses episódios de compulsão, já é um sucesso. A compulsão acho que é um elemento muito fundamental, né? Mas o que mais em relação ao comportamento faz com que as pessoas sejam obesas, né? Existe uma classificação? Pessoas que, de repente, estão mais estressadas, ou pode ser relativo ao emprego, pode ser uma questão familiar? Pode muito. A gente acaba usando a alimentação como conforto, né? Então, numa questão de estresse. Se a pessoa está muito estressada, ela acaba comendo mais ou comendo menos, né? A gente sempre desconta as coisas na comida. Quando a gente começa a ressignificar todas essas questões, a gente entende que o alimento ele não é o conforto. O que você precisa? Então, eu estou estressado com o meu trabalho. Como a gente pode melhorar isso sem ser descontar na comida? E aí a gente vai trabalhando com com terapias comportamentais, com ferramentas, para que a gente induza esse paciente a ver o que é melhor para ele e não descontar sempre na comida. É bem mais diferente do que você dar um papel que a pessoa precisa seguir aquilo que você está mandando, né? Na verdade, ela é o protagonista da relação com a comida dela. E como é que você avalia isso? Você dá um relatóriozinho, fala para a pessoa preencher? Porque tem muito disso, não tem, doutora? Da gente avaliar todo dia e ver o comportamento. As pessoas costumam anotar alguma coisa? Sim, a gente tem bastante ferramentas que a gente consegue ver muitas coisas. O peso acaba sendo uma dessas ferramentas, mas a gente tem várias ferramentas. Eu trabalho com mais de 100 ferramentas para a gente ver o processo desse paciente. Então, por exemplo, o modelo transteórico é uma ferramenta que a gente usa bastante. Tem outras ferramentas de metas smarts. A gente tem várias ferramentas que a gente vai trabalhando com os pacientes para ver o sucesso do tratamento.
E o que traz sucesso? Qual é aquele que passou pelo seu consultório e realmente perdeu peso? O que você tem aí para trazer para a gente? Ah, tem bastante, mas acho que uma das que mais me marcou foi uma paciente que ela estava muito obesa e todas as vezes ela ia para Aparecida do Norte todos os meses. E aí as pessoas, porque na verdade a gente trabalha com a história de vida da pessoa, né? O que ela me traz. E ela me falou que ela tinha perdido o filho dela num acidente de moto. E numa dessas viagens aí para Aparecida, uma pessoa reclamou que ela estava muito apertada porque essa minha paciente estava muito gorda. E aí essa paciente veio até mim para emagrecer. E aí a gente começou a fazer o tratamento dela junto com uma psicóloga. E eu entendi essas questões, entendi que ela comia muito, né? Quando ela sentia muita falta do filho, ela acabava comendo muito inconscientemente. E aí, ao longo de uns 7, 8 meses de tratamento, a gente começou a ressignificar essas coisas e ela perdeu, acho que 18 quilos. Puxa vida. Porque ela entendeu que ela estava comendo por tristeza, por falta do abraço daquele filho, né, era filho único, ele tinha 18 anos, então ela estava se enchendo de comida, tentando encher um sentimento, sabe? Tentando encher um vazio. E quando a gente começou a ressignificar todas essas questões, a perda de peso foi uma consequência. Então, estou entendendo que você faz o papel meio que de uma psicóloga também, além da nutrição. É isso ou não? Os psicólogos, eles são muito importantes, né? Eles fazem aí uma faculdade. Na pós, 80% de psicologia também. Mas a nutrição, ela vai na parte do alimento mesmo, né? Então, o que a gente pode mudar, né? Se você come 5 pães franceses... Vou usar o exemplo que você me deu. Um homem solteiro come bem na segunda, na terça, na quarta já come pão com manteiga, né? Eu vou tentar entender se isso é só fisiológico ou se tem outras questões. Eu trabalharia, por exemplo, uma organização. Então, eu apresentaria para esse paciente técnicas de congelamento, organização, um cardápio semanal, uma lista de compras. E aí, se tem alguma coisa mais a fundo disso, a gente vai tentando trabalhar. Se for muito pesado, a gente traz a psicóloga com a gente. Entendi. Doutora, e a questão dos idosos, né? Porque tem os idosos, né? Eu até brinco assim, né? Na minha família, por exemplo, eles vão secando, eles vão ficando magrinho, pequenininho, né? Estão lá, estão com saúde, né? Mas assim, e a gente sabe que falta água, né? Assim, e muitos deles também vai perdendo a vontade de comer. Não tem vontade de comer só um pouquinho, quase não bebe água. O que dizer para os idosos que são grupo de risco durante a pandemia? Sim, é que o metabolismo ele vai caindo, né, ao longo da idade. A nossa taxa metabólica basal vai baixando mesmo. O ideal é... Eu estou atendendo uma idosa de 83 anos, por exemplo, que ela estava com a proteína baixíssima, porque eles já não têm mais o processo de mastigação, por exemplo, né? Então, tentar colocar aí uma carne mais moidinha, um frango mais desfiado, né? Tentar beber água, mas não forçar muito, porque a taxa metabólica deles basal já está mais baixinha, então eles não precisam de tanto alimento para manter essa energia, né? Mas acho que sempre dá alguma coisinha proteica, né? Então, um pedacinho de queijo, algum lanchinho com requeijão, enfim, a gente consegue manter. Agora, em questão... Porque vai perdendo a fome mesmo, né? O organismo vai deixando de funcionar como funcionava antes, né? Em relação à suplementação que a gente já falou, doutora, como é orientar bem a população? Porque a gente ouve falar o seguinte, olha, os alimentos, por mais que eles sejam produzidos hoje em grande escala, eles até o cansaço da terra faz com que elas não tenham mais as mesmas condições do que antigamente. Então precisa suplementar. Por outro lado, tem gente que fala, suplementar não adianta nada. Tomar um monte de vitamina que começa com A, termina com Z, também não adianta. A gente ouve de tudo. O que dizer sobre suplemento? É que é uma resposta que eu não posso dar ela de uma forma tão generalista, né? Eu teria que ver caso a caso, né? Por exemplo, essa idosa que eu estou atendendo, eu não posso suplementar proteína para ela porque o rim dela já está em falência. E eu tenho idosos que eles tomam whey protein para a gente poder aumentar um pouquinho essa questão de proteína. Então, a suplementação, ela é mais de caso a caso, né? Não tem como dar uma resposta assim tão generalizada. Se a pessoa se alimenta bem, se a pessoa se alimenta mal, se ela tem alguma patologia, se ela não tem, qual a idade dessa pessoa. Então, a gente precisa ver bastante fatores para ver se a gente usa ou não a suplementação.
Doutora, para a gente estar finalizando, indo para as considerações finais, e as crianças? Essa sua especialização também aborda a nutrição infantil? Sim, sim, a gente aborda todos os públicos, mas na nutrição infantil a gente trabalha mais com os pais, né, dessas crianças. Porque, na verdade, são eles que fazem as compras, eles que alimentam essas crianças, então a gente trabalha com a família como um todo. Muito obrigada pela entrevista, doutora. Muito obrigada por ter assim, tirado as dúvidas dos nossos telespectadores. E, mais uma vez, parabéns aí pelo Dia do Nutricionista, né, Jeremias? Exatamente. Eu falei para ela Dia das Nutricionistas também. Das mas ela... nutricionistas e dos nutricionistas. Muito obrigado. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Tenha uma boa tarde. Obrigada, doutora. Para nós, até. Pois é.